Muito bem, meus caros, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade, então, ao nosso estudo do Catecismo de São Pio X. E hoje vamos entrar num novo artigo do Credo, que é o tema central que nós estamos vendo nessas primeiras aulas. E hoje é talvez um dos artigos mais importantes do Credo. Não pelo valor comparativo com o que cada parte do credo trata, mas por causa da importância que o entendimento disso tem para a nossa vida. É justamente quando nós tratamos da Igreja. Creio na Santa Igreja Católica. Nós falamos isso todas as vezes que rezamos o credo, mas será que nós sabemos os desdobramentos dessa afirmação? Por que nós cremos numa instituição? Então, para a gente começar a entender esse mistério da Igreja, da formação da Igreja, da fundação da Igreja, nós vamos tentar entender um pouco da lógica do porquê Nosso Senhor funda essa instituição. Bom, primeiramente, Nosso Senhor funda essa instituição porque depois dele ter ensinado todas aquelas revelações aos apóstolos, aquilo não poderia ficar perdido. Era necessário que houvesse alguém que guardasse esses conhecimentos e que tivesse autoridade para o mesmo. Porque Nosso Senhor, quando vai para o céu, ele deixa os apóstolos na terra. Ele não estava mais de forma visível, humanamente visível, na presença da Igreja, e por isso aqueles que ficaram com esse conhecimento precisavam ter uma estrutura. Então era necessário, pela própria constituição da natureza humana, que houvesse uma instituição formatada, que seria a guardiã de tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou aos apóstolos. Então ele funda a Igreja. Essa instituição, além de ter esse conhecimento, ela precisaria ter a capacidade de transmitir a graça. Porque quando Nosso Senhor faz os sacramentos, ele vai dar à Igreja a autoridade de ministrá-los. Então, mais uma vez, ele precisava de uma estrutura humana, mas de origem divina. E como toda estrutura humana, a Igreja ela terá que, no seu interior, formatar uma ordem. A Igreja, então, fundada por Nosso Senhor Jesus Cristo, ela terá uma característica hierárquica. Precisará, como toda sociedade, como toda instituição, ter uma cabeça, os seus membros, e nesses membros, juntamente com a cabeça, que o corpo não anda sem a cabeça, ela precisa ter a autoridade divina para transmitir o que veio de Deus. Só nessa observação da necessidade da Igreja, já podemos observar toda a autoridade que ela possui. Se a Igreja não tivesse autoridade para ensinar o que ela ouviu de Jesus Cristo, nenhum ensinamento de Nosso Senhor poderia ser dado crédito pelos homens. Porque depois que Nosso Senhor subiu aos céus e depois que São João Evangelista, o último apóstolo, morreu, a revelação pública da Igreja acabou. Dali em diante, os sucessores dos apóstolos serão os guardiões desse conhecimento que será transmitido. Mas eu só posso dar crédito a algo que é transmitido para mim se quem me passou a informação tem autoridade. Não é verdade? Se eu pergunto para um médico qual remédio eu tenho que tomar para curar a minha doença, se eu não acreditar na autoridade que ele tem de médico, eu vou tomar o remédio?
Não, eu vou ficar desconfiado. Será que é isso mesmo? Mas quando o indivíduo possui a autoridade e me fala, o remédio é esse, eu tomo tranquilamente. Não é? Porque daquela informação veio algo de uma autoridade. Olha, a autoridade do médico está baseada tão somente na estrutura daquilo que ele estudou. Enquanto que a autoridade da igreja vem de Deus. É nosso Senhor Jesus Cristo que dá essa autoridade à igreja. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. Desligado na terra, desligado no céu. São palavras claras de nosso Senhor, dando autoridade para Pedro e depois para os apóstolos também. O destaque na figura de Pedro, nós já vamos ver já o porquê. Então vamos seguir. Muito bem. Por que o nome igreja? Igreja significa reunião de pessoas, né? É uma palavra, eclésia, né? que significa reunião. Mas quem são as pessoas que vão se reunir naquela instituição? Aqueles que são batizados farão parte da igreja, né? E, fazendo parte da igreja, eles entram na estrutura da mesma. Porque, afinal de contas, a igreja é uma instituição de origem divina. Essa afirmação parece muito boba para nós, mas nos meios católicos ela não é muito replicada, não. Eu já ouvi de muita autoridade católica de que a igreja é uma estrutura que foi criada, foi humana. É uma estrutura humana? Os homens fazem parte dela. Ela tem características que são próprias de uma instituição de homens? Sim, tem tudo isso. Mas a origem dela é divina. Ela não foi fundada pelos apóstolos, ela foi fundada por Jesus Cristo sobre os apóstolos. E se nós admitimos que nosso Senhor é Deus e homem, isso faz parte da nossa fé, logo, é claro, é lógico que a igreja foi fundada por Deus. E como Deus não se engana, não pode enganar ninguém e nem muda de ideia, como nós vimos lá no início das aulas, tudo que a igreja ensinar com a sua autoridade é verdade. Tá? E isso se manifesta numa coisa muito clara que nós vamos ver no finalzinho da aula. Tá? Pois muito bem. A igreja, então, é dividida da seguinte maneira, né? Você tem a cabeça, o governo da igreja, que cabe ao Papa. Tá? O Papa é o chefe da igreja. Nós temos um testemunho histórico disso. Eu já mencionei isso em aulas anteriores, de que nos primeiros séculos, no século I, século II, quando alguma querela religiosa vinha sobre o clero, alguma dúvida, eles não tiravam a dúvida com São João, que ainda era vivo. Eles tiravam a dúvida com o bispo de Roma, que já não era mais São Pedro. Tá? Então, por quê que vai se buscar a palavra do bispo de Roma? É uma clara nota de que o bispo de Roma era o chefe da igreja. Tá? São João era vivo ainda. Por que não foi tirar a dúvida com São João? São João conviveu com Nosso Senhor, né? Era o apóstolo amado de Nosso Senhor, era São João, né? Então, eles iam buscar a resposta final ao bispo de Roma. Isso é claro, né? Nos fatos históricos. A gente pode observar isso nos primeiros séculos. Século I já dá para observar isso. Então, sempre foi uma prática comum o entendimento de que o bispo de Roma, o Papa, ele é o chefe da igreja. O chefe de toda a igreja, seja a igreja do Ocidente, seja a igreja do Oriente, né? A chefe de toda a igreja. Pois bem, os apóstolos e os fiéis são os membros da igreja.
Nós somos membros da igreja. Há dois tipos de membros da igreja, tá? Membros mortos e membros vivos. Os membros mortos são os que estão em pecado mortal. Quem está em pecado mortal não sai da igreja. Você não foi expulso da igreja por causa do pecado mortal, mas é um membro morto, né? Você precisa voltar à vida sacramental, à vida. Então, você, ao confessar os seus pecados, recuperando a graça, você volta a ser um membro vivo da igreja, tá? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. Nosso Senhor espalhou esses apóstolos pelo mundo inteiro, e aonde esses apóstolos fundaram uma sé, fundaram uma cátedra, uma cadeira. Essa história da cadeira, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. A cátedra, onde eles fundaram uma sé, eles representam um dos apóstolos, seja qual for ele. São Marcos, vai ser os bispos do Egito, são sucessores de São Marcos, tá? Os bispos da Grécia, se não me engano, são sucessores de Santo André. Os bispos da Espanha são de São Tiago e por aí vai. Mas todos eles têm, na figura do bispo de Roma, como chefe de todos eles, o chefe da igreja, a cabeça, e os bispos sucessores dos apóstolos. A igreja também, como uma instituição, ela precisa ter um fim. Como toda instituição. Uma instituição existe para quê? É o fim da instituição. O corpo de bombeiros serve para quê? Para apagar incêndios e salvar a vida das pessoas. Se o corpo de bombeiros deixar de fazer isso, ele não está cumprindo o fim a qual ele foi destinado. Se a polícia parar de combater o crime, ele não está cumprindo o fim a que ele foi destinado. Então a igreja também tem um fim. Qual é o fim da igreja? Salvar as almas. A igreja existe para isso, né? Todas as outras ações, as práticas de obras de caridade espirituais e corporais estão inseridas nesse fim. Tudo tem que ser feito visando esse fim. A igreja não pode ficar meramente preocupada com os fins materiais em si mesmos. Ela precisa pensar sempre no seu fim último. Qual é? A salvação das almas. Essa é a principal preocupação da igreja. Ela foi fundada para isso, para que os homens se salvem. As maneiras como isso vai ser feito, ela vai desenvolver durante toda a sua caminhada histórica. Mas ela precisa, o fim dela é levar as almas para o céu. E para isso ela vai passar por um combate. Tanto que a gente chama de igreja militante, a igreja que está aqui na terra, porque ela luta contra os inimigos da fé para dar salvação aos seus filhos. Esse é o fim da igreja. Mas para isso, ela precisa ter os meios. Como é que eu vou levar os fins se eu não tiver os meios? Quais são os meios que a igreja tem? É a graça que ela distribui através dos sacramentos e os ensinamentos dados a ela por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só à Igreja Católica foi dado isso. A nenhuma outra igreja isso foi dado. A igreja é o resumo de tudo que havia anteriormente à revelação, né? Havia antigamente a religião natural, as religiões pagãs, as religiões animistas e de vários tipos, todas de um cunho meramente natural. O homem sabia que Deus existia e arranjou uma maneira de cultuá-lo. Partiu do homem para Deus. O catolicismo não. O catolicismo é de Deus para o homem. É como se Deus falasse assim: eu quero ser adorado dessa maneira aqui. Eu me revelei. Olha, eu sou dessa forma. E o culto que vocês farão para mim é esse e esse. A partir de agora vocês sabem.
Então, no momento em que houve a revelação, todas as outras religiões perderam o sentido completamente. Tá? Isso é uma coisa que a igreja sempre ensinou. Por isso que é necessário se tornar católico, se batizar para alcançar a salvação. Senão, não vai. Porque só ela tem os meios para levar as almas à salvação. E foi preciso fazer uma instituição visível. Porque como o ser humano não é puro espírito, é corpo e alma, a igreja não poderia ser só algo espiritual. Ela precisava também ser algo físico. Algo que fosse visto, tocado, percebido. Então a igreja, ela precisa ser visível. Isso é muito importante. Ela tem que ser identificada dentro da sociedade. Ela tem que ser identificada dentro da vida social. Ela não pode se esconder. Não se coloca uma candeia debaixo de um alqueire, né? Já dizia Nosso Senhor, né? Então, a luz tem que estar, da igreja propagada para que todos vejam. Onde é que está o farol de salvação? O navio está lá no meio da tempestade. Aonde é que está o farol? O farol tem que estar aceso, senão o navio vai afundar. A igreja não pode se esconder. Ela tem que ter sinais sensíveis. Eu tenho que olhar e reconhecê-la como tal. É também uma instituição sobrenatural. A igreja tem as suas características humanas, porque os homens fazem parte dela, mas ela toda é sobrenatural. Tanto é que a continuidade da igreja é o purgatório e o céu. É sobrenatural, está acima da natureza, né? Então a igreja ela tem que ser visível e ela é visível, sobrenatural, necessária e perfeita. É aqui que às vezes pega, né? Mas por que necessária? Necessária porque sem ela não se chega ao porto da salvação. Sem ela, nós nem saberíamos da existência de Jesus Cristo. Sem ela, nós não teríamos escrituras sagradas. Sem ela, nós não teríamos nem a nossa sociedade atual. Os senhores estariam nem sentados aqui, se não fosse o trabalho da igreja. Então, ela é necessária para a salvação, né? Sem ela, não dá para se salvar. E é perfeita. É perfeita porque ela possui toda a estrutura de uma sociedade perfeita e a perfeição dela está no fato de que ela, sendo sobrenatural, ela é santa. Aí sempre nasce a pergunta, mas e os pecados cometidos pelo clero, os pecados cometidos pelo papa, o pecado cometido pelo bispo? São os pecados da natureza humana decaída. Para isso existe a confissão. Quando um padre peca, não é a igreja que comete o pecado, é o padre. Quando um bispo comete um crime ou um pecado ou defende uma heresia, não é a igreja que está defendendo a heresia ou fazendo o pecado. É a figura do bispo, ele vai responder por aquilo. Mas a igreja é santa, imaculada, é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Ela é toda revestida desse caráter sobrenatural e é santa. Ah, mas mesmo nos momentos onde a maioria do clero se enveredou por erros gravíssimos, sim, se enveredaram porque se confundiram, mas sempre houve aqueles que guardaram o ensinamento da igreja. Ou seja, é só lembrar o tempo do arianismo. Praticamente 90% da igreja se tornou ariana, defendendo uma tese herética. E só Santo Hilário de Poitiers e Santo Atanásio que guardaram a fé de sempre. 2 bispos, mais ninguém. Quando o arianismo ruiu, caiu, a igreja restaurou-se, porque ela é santa, ela é sagrada, né? Posso dizer que a igreja se tornou herética? Não, de jeito nenhum.
Assim como no Calvário a igreja era um punhado de pessoas, na época do arianismo, a igreja residia naquele punhadinho de gente que estava ali, defendendo a fé verdadeira. Então não é o número, a quantidade que faz a grandeza da igreja, mas aqueles que guardam a verdadeira fé. Então a igreja tem que ser visível, sobrenatural, necessária e é uma instituição perfeita, tá? Ela tem tudo o que uma instituição precisa ter. Só que tudo nela é sobrenatural e sagrado, tá? Então, quando se cria, por exemplo, a igreja como instituição, ela pode, como uma instituição, ter a sua própria ordem interna. Por exemplo, o direito canônico, a igreja tem um direito, né? Ela pode ter um direito? Pode. Mas o direito interno da igreja não é uma coisa humana? É uma coisa humana porque é necessário que haja uma ordem para o funcionamento daquilo. E nesse direito da igreja, esse direito da igreja pode mudar em alguns momentos, como muda a lei humana. Mas a igreja precisa ter essa estrutura para viver num mundo feito de homens. Então, se um padre comete um pecado, um crime, ele vai ser julgado por um tribunal eclesiástico. Comete uma falha qualquer que seja. Existe uma lei prescrita para isso, tá? É o direito canônico. Então, como a igreja tem um direito, por que ela tem um direito? Porque ela é uma instituição. Por exemplo, se eu chegar num condomínio, o condomínio tem a sua convenção. Por que um condomínio tem uma convenção? Senão vira bagunça, né? Todo mundo faz o que quer. Então, tem lá uma convenção que limita a ação dos condôminos, né? Na igreja, você vai ter o direito estruturado nela. Você vai ter a estrutura de governo. Por exemplo, o Estado do Vaticano é um país. Então, você vai ter o Papa, que é um imperador, tá? Mesmo que ele não se defina assim, mas a figura do Papa é imperial, tá? Os cardeais são os seus ministros, como se fossem seus ministros, e há toda uma estrutura burocrática, legal, jurídica, política dentro do Estado do Vaticano. Porque a igreja resolveu e assim foi entendido que era necessário ter um Estado. Porque, pensando bem, historicamente, a igreja ela é uma autoridade desarmada. É a única autoridade desarmada. Todos os estados têm exército, não tem? Para a guarda das suas fronteiras, para a ordem estabelecida. O Papa teve que fazer algo semelhante a isso, né? Você tem lá a Guarda Suíça, a Gendarmeria Pontifícia, a Polícia do Vaticano, porque você precisa de uma estrutura para aquele funcionamento, tá? Até um banco a igreja tem, que é o Banco Ambrosiano, tá? Por quê? Precisa dessa estrutura, mas essa estrutura perfeita na sua sociedade é sempre sobrenatural. Mas dentro dessa estrutura, os seus membros podem cometer falhas, mas não é a igreja que está cometendo, são os seus membros. Isso é importante a gente saber, tá? A igreja, nos meios de salvação, ela tem que ter a força necessária para cumprir o seu papel. Então, se Cristo deu essa autoridade à igreja, a igreja certamente é capaz de salvar as almas, né? Mas essa capacidade que ela tem de salvar as almas foi dada por Jesus Cristo a ela quando a fundou, tá? O fundador da igreja é Jesus Cristo, né? Ele é que vai criar toda a estrutura a partir dos apóstolos. Só que os apóstolos, com o passar dos séculos, eles vão, de certa forma, requintar a estrutura da igreja. Por exemplo, na antiguidade não haviam cardeais. Depois os cardeais foram criados. Necessidade da igreja, né? Ordens religiosas, né? Quantas ordens religiosas foram criadas e aprovadas pela igreja como institutos religiosos que prescrevem uma forma específica de salvação? A igreja chancelou todo mundo, né? Quando os primeiros religiosos a aparecerem no mundo foram os monges, tá? Quando começou a decadência moral dentro de Roma, muitos homens e mulheres foram embora para o deserto e para as montanhas para fugir da degradação moral.
e lá se reuniram em famílias religiosas, desenvolveram um chefe, que é o abade, o prior, né? o superior da ordem. Foi dada uma regra, criou-se uma regra, a igreja aprovou ou desaprovou e mandou o santo escrever outra, que foi o caso de São Francisco de Assis, né? Já posteriormente. São Francisco escreve uma regra e o Papa diz, isso aqui está muito pesado. Aí o São Francisco reescreve a regra dos frades menores. Mas na antiguidade eram só os monges. Aí daqui a pouco vão começar a surgir outras ordens religiosas, principalmente na Idade Média. Porque houve uma necessidade, um requinte da vida católica necessário no decorrer dos séculos, tá? E nada disso tira essas características da Igreja Católica, ok? Mas como reconhecê-la? Aonde está a Igreja Católica? Como é que alguém que nunca ouviu falar dela pode achá-la no mundo? É quando nós acharmos essas 4 notas aqui. A igreja que tiver essas 4 notas é a igreja fundada por Jesus Cristo. Ela tem que ter essas 4 notas. Primeiro, tem que ser uma igreja só. Não pode ser 2, 3, 4 igrejas. Aí, normalmente, as pessoas, mas professor, não tem as igrejas orientais? Mas as igrejas orientais são católicas. Elas são de ritos diferentes, mas são católicas. Mas os ortodoxos? Os ortodoxos são cismáticos. Eles se separaram da igreja, então já não estão mais na igreja. Então já não fazem parte da igreja. São cismáticos. Agora tem os católicos orientais, né? Que seguem os ritos do Oriente e são católicos. Então eles estão aqui, ó, dentro da unidade. Nesse caso, por exemplo, se eu estiver em um local que só tenho esses, eu poderia participar normalmente? Sim, se você tivesse... Vamos supor que você foi para... Deixa eu ver um lugar onde tem pouca igreja romana. Você foi para Índia, né? Tem rito romano na Índia, claro, mas muito pouco. O que predomina lá é o rito Malankar, tá? É o rito de São Tomé. Então, você está na Índia passeando, você tem que cumprir o preceito. Aí você vai procurar uma igreja católica de rito Malankar ou Malabar. São os 2 ritos. Aí você vai ver se é a igreja católica, tem que ter cuidado, porque pode ser ortodoxa, mas tem a placazinha na frente, você vê. Aí você assiste missa no rito Malankar. Porque você não tem uma igreja romana próxima de você, de rito romano próximo de você. Isso pode acontecer. Mas se tiver o rito romano, você vai assistir missa no rito romano, porque é o rito que você faz parte. Sim, mas aí nesse caso, Malankar, né? Rito Malankar ou Malabar. Eu manteria com as minhas obrigações, como comunhão. Sim. Só que é assim, a língua sagrada deles é o aramaico. A missa vai ser toda em aramaico, né? Mas você não precisa entender absolutamente nada para ganhar as graças da missa, né? E todo o rito deles é diferenciado, né? Mas é um rito aprovado pela igreja, né? Um rito oriental, só como exemplo do que pode acontecer. Eles são católicos, estão dentro da unidade. Agora, os ortodoxos não. Os ortodoxos estão cismáticos. Não é lícito a um católico assistir missa numa igreja ortodoxa, tá? Então, a primeira nota, a unidade. Ela tem que ser uma igreja só. Segunda nota, santa. Ou seja, a igreja é santa porque ela tem os meios de santificação das almas. Ela é a única que pode tornar os senhores santos, né? E o que é um santo? É aquele que vive em estado de graça. Todo que vive em estado de graça é santo. Se vocês morrerem naquele instante, se salvarão e serão santos. Até mesmo se forem para o purgatório, serão santos, porque as alminhas do purgatório são santas, tá? Então, a igreja é uma só, ela é santa porque tem os meios de salvação e é católica. O que é católica? É para todo mundo, universal.
A igreja ela foi criada por Nosso Senhor para que todos os povos da terra pertençam a ela. Por isso que ela é chamada de católica, universal. Ela pode estar presente e deve estar presente, é obrigada a estar presente no mundo inteiro, e todos podem se tornar católicos e devem se tornar católicos, né? Então ela tem que ser católica, ou seja, universal. Não pode ser uma igreja particularizada, né? Como, por exemplo, uma igreja que você só possa entrar nela se você tiver uma nacionalidade. Um exemplo. Uma igreja onde só poloneses fazem parte. Um exemplo bobo. Não, isso não é universal, isso não é católico. A igreja católica, ela abarca todos os povos, de todos os tempos, de todos os lugares. E todos têm que entrar nela através do quê? Do batismo, tá? E tem que ser apostólica. A quarta nota, ou seja, tem que ter vindo dos apóstolos. Se não veio dos apóstolos, não é a igreja de Jesus Cristo. Essa nota talvez seja aquela que tire mais todas as dúvidas. Porque se não houver uma sucessão apostólica na figura do bispo, não é a igreja de Cristo. E se não for a igreja de Cristo, não tem os meios de salvação. E se as pessoas permanecerem nela, não alcançarão a salvação. Então é importante nós descobrirmos onde está a igreja nas suas 4 notas características: una, santa, católica e apostólica. Tá? Só ela é a igreja fundada por Jesus Cristo. Por que às vezes a gente acrescenta romana? Porque é onde fica a sede da igreja. Tá? Mas na nota essencial, a igreja é una, santa, católica e apostólica. Mas a igreja romana é onde fica a cabeça, onde fica o chefe, o Papa, o Bispo de Roma. Tá? O nome Papa foi dado depois, tá? Nos primeiros séculos era o Bispo de Roma, era também chamado Patriarca do Ocidente, depois veio o título de Papa, depois veio o título de Servo dos Servos de Deus, e outros títulos mais, Juiz do Mundo. Tem um monte de títulos que são próprios da figura do Bispo de Roma, tá? Mas quando nós somos católicos apostólicos romanos. Por quê? Nós fomos batizados no rito romano. Agora, por exemplo, um católico que foi batizado no rito melquita, que é o rito de São João Crisóstomo, ele não é romano. Ele é católico, apostólico, melquita. Mas é católico. Está na unidade, está na santidade, na Igreja Católica e é apostólica. Só que não é de rito romano. Tá? As vestes são as mesmas? Não, as vestes mudam. A estrutura do rito é basicamente a mesma. A estrutura geral do rito. Mas as rubricas e as orações em torno da missa vão mudar. A língua sagrada também muda, tá? De acordo com cada rito. E os paramentos também, né? Vai ter um pouco de diferença. Por exemplo, né? Se nós entrarmos numa igreja melquita, vocês vão perceber que há uma divisória entre a nave dos fiéis e a nave do altar. Essa divisória são cortinas ou portas que na hora da consagração se fecham. Aí o padre consagra e nós escutamos a voz do padre consagrando, mas não vemos. No rito romano, você não tem mais as cortinas e as portas, mas o padre fala em silêncio. Pelo menos no rito tradicional, né? Por quê? A hora da consagração, ela tem que ser separada, né? Isso é muito marcado nos ritos orientais, tá? E nos ritos ocidentais tem resquícios disso, tá bom? As cores são as mesmas? As cores litúrgicas, sim. Isso é universal. Verde, vermelho, branco, preto ou roxo, né?
Isso aí, as cores são universais. Considerando que são 12 os apóstolos, como é que faz a sucessão? Por exemplo, para cada... Pela terra. Então, para cada igreja, você vai ver quem é o fundador. Eu dei o exemplo da igreja do Egito, a igreja copta, né? A igreja copta, você tem o ramo ortodoxo e o ramo católico, porque no momento lá houve uma separação na história, os que se tornaram ortodoxos se tornaram cismáticos, mas tem os católicos coptas. Todos os bispos coptas são sucessores de São Marcos, entendeu? São Marcos foi para o Egito e morreu martirizado lá e fundou a Sé de Alexandria. É a chamada Igreja de Alexandria, Igreja copta. Não é romana. Então a romana é Pedro. A romana é São Pedro e São Paulo. São Pedro e São Paulo. É o chamado rito de São Pedro e São Paulo, ou rito romano. Que é o que nós entendemos. Nós somos da Igreja Romana, né? Somos católicos, apostólicos, romanos. Então, né? O Papa é o sucessor, Jesus fundou e os apóstolos... O Papa é o sucessor de São Pedro. Então, Jesus fundou a igreja. Fundou a Igreja Católica sobre os apóstolos, tendo Pedro como chefe. E os apóstolos? E os apóstolos espalharam pelo mundo. São Tomé foi para a Índia, né? São Marcos para o Egito. Eu não sei o destino de todos eles. Então eles propagaram o Evangelho após Pentecostes. Isso. Após Pentecostes, eles começaram a se espalhar pelo mundo, convertendo, batizando os homens e se espalharam pelo planeta. Tá? O Papa é o sucessor, só que no nosso caso romano... A Igreja de Roma é o sucessor de São Pedro. De São Pedro, tá? Mas também pode... Mas São Paulo também é um dos fundadores da Igreja Romana. Só que São Pedro é o chefe, né? São Pedro é a cabeça da igreja. É sempre o bispo de Roma, tá? Então, e esses outros locais têm papa? Não, tem o bispo. Tem um bispo. Tem um bispo, que por acaso, em algumas cidades, também se chama papa. No caso, por exemplo, dos coptas, é o Papa de Alexandria. É o Papa de Alexandria, sucessor de São Marcos. Entendeu? Mas não é chefe da igreja. Quem é o chefe da igreja? É o bispo de Roma. É o Papa de Roma. E eles podem talvez ter que recorrer ao... Claro, claro. Se houver algum problema teológico, quem resolve é Roma. Roma. No final das contas, todos os caminhos levam para Roma. Exatamente. Todos os caminhos levam para Roma. É a causa finita, né? Como era o ditado mesmo? Roma locuta, causa finita. Ou seja, Roma fala, está resolvido o problema. Né? Então, Roma é o centro de tudo. Vamos dizer assim, para nós católicos, Roma é a cidade santa. Muito mais que Jerusalém. Existe em Jerusalém um bispo de Jerusalém que eu acho que é sucessor de São Tiago, o outro Tiago. Do Tiago maior, Tiago menor. É um dos Tiagos, né? Mas esse bispo de Jerusalém, ele está abaixo do bispo de Roma. Né? Ele é autoridade apostólica, porém submetida ao Papa de Roma. Então, Roma é a cabeça, tá? Roma é o chefe da igreja, é Roma que decide tudo. Ok? Última pergunta sobre isso. Na cruz, quando Jesus entregou, falou, eis a sua mãe e eis seu filho. Era João. São João, João, certo. Em que momento Pedro aparece? Quando ele fala que ele quer? São Pedro, nessa hora, está fugido, né? Ele está escondendo longe dali. Só São João estava lá. Pela forma combativa da fé, né? Sim. Tanto que eu cheguei a me confundir, há anos atrás, achando que era o Papa era o sucessor de Paulo. De Paulo, Que também mas no caso é Pedro. Pedro. Que é o do chefe, né? Exato. Em que momento Pedro, então, se torna o Papa? Papa para depois ter as sucessões. Em que momento ele se torna Papa? Ele se torna Papa no momento em que Nosso Senhor faz aquelas 3 perguntas a ele. Pedro, tu me amas? Lembra disso? Ama, apacenta as minhas ovelhas. Ele está dando uma autoridade. Apacenta as minhas ovelhas. Aí pergunta 3 vezes, porque é para frisar e para demonstrar os 3 poderes que o Papa tem. A tiara do Papa. O Papa não usa mais tiara, né? Mas na época que o Papa usava tiara, ele tinha 3 coroas. Uma para cada poder do Papa. Cada poder desse foi dado a São Pedro.
Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Deu 3 poderes a São Pedro. Tá? Nesse momento, São Pedro torna-se efetivamente Papa. Mas já tinha sido prometido a ele as chaves do reino dos céus naquela volta deles das primeiras missões. Quer dizer, eu te darei, não tinha dado ainda, né? Eu te darei as chaves do reino dos céus, né? Sobre esta pedra fundarei a minha igreja, né? Então ele funda a igreja e dá autoridade a Pedro ali como chefe. A pedra ali é por um acaso, o nome Pedro parecido com pedra é por acaso, né? Na tradução portuguesa, para o português, mas significa que a pedra é o fundamento, a rocha firme, né? E também, por exemplo, quando você faz uma construção, existe uma pedra que é o fundamento da obra. É São Pedro, é sobre ele que a igreja se sustenta, né? Então, por isso que chama ele, o nome dele nem era Pedro, era Simão, né? Nosso Senhor troca o nome dele para Pedro, né? Como trocou daquele outro apóstolo também, que se chamava Natanael, passou a se chamar Bartolomeu, né? Trocou de nome. Nosso Senhor às vezes fazia isso, trocava o nome do apóstolo, né? Então Pedro se torna o fundamento, o chefe, o princípio visível da igreja, né? Quem via Pedro via Jesus Cristo, né? Ele é o representante de Cristo na terra, né? Então a figura de Pedro se torna assim. Essa mudança de nome não é um desígnio de uma missão, professor? Sim, claro. Mudou nome, mudou a missão. É assim mesmo. Se você se chamar agora tal coisa. Exatamente. Mudou de nome, mudou a missão. Os outros apóstolos também reconheciam Pedro como... Certamente. Todos eles reconheciam Pedro. Já na época do segmento de Nosso Senhor, eles já reconheciam Pedro como líder. Natural. Porque, e depois com a autoridade papal, então, mais ainda, né? Tá o exemplo aí, claro, também da querela com São Paulo no Concílio de Jerusalém, né? São Pedro estendia a querer manter os ritos hebreus e São Paulo disse que não, tem necessidade disso, acabou. O rito antigo já foi embora, acabou. Então, São Paulo expõe isso para São Pedro e São Pedro decide que vai ser assim. Tá? Então ali já fica claro a autoridade de São Pedro sobre os outros apóstolos. A última pergunta. Eu já escutei falar que em tal local, aqui dentro da igreja, na paróquia, tem uma pedra, que é a pedra da fundação. A pedra da fundação sempre tem. Sim, é. A pedra fundamental da igreja sempre fica visível, marcada com uma cruz, que é para mostrar que a pedra foi abençoada para a construção da igreja. É como se marcasse o momento que a igreja vai nascer, entendeu? Antes da igreja ser construída, aquela pedra recebe uma bênção e você desenha uma cruz na pedra. E acho que tem a data também da fundação, tal. É a pedra fundamental. E São Pedro também, de certa forma, eu não sei se é para imitar São Pedro, mas pode se aplicar isso também a São Pedro, entendeu? Bom? E tudo isso que a igreja possui tem que aparecer para os homens, tá? A igreja não pode se esconder. Por isso que na Idade Média se faziam aquelas catedrais, né? Gigantescas, né? Ou seja, a presença da igreja tem que estar marcada na sociedade. Porque tudo que envolve a igreja, ela tem que convidar o homem à salvação. E aí, o catolicismo, a civilização católica que se formou na Idade Média, foi criando um monte de costumes na sociedade que sempre convidava o homem a essa salvação. Então, quando se fazia uma igreja enorme, com sinos, torres, era para lembrar que a vida aqui na Terra, ela tende para o céu. Tem que lembrar disso o tempo todo, né? Quando os sinos tocam, vamos rezar, é para lembrar que precisa da oração. Essa visibilidade. Os homens da igreja, eles devem ter as suas vestimentas religiosas em público para convidar os homens à salvação, né? Lembrar que existe salvação. São Francisco mandava os religiosos dele andarem de hábito, dar uma volta na cidade e voltar para o convento.
Só o fato de andar de hábito na cidade já convertia um monte de gente, já levava um monte de gente a se arrepender dos pecados, só usando a roupa, né? Então a igreja não pode estar escondida, né? Ela tem que estar visível, né? Eu uma vez presenciei uma cena muito curiosa. Estava aqui no centro do Rio e vinham dois rapazes discutindo muito um com o outro. E a impressão que dava é que sairia uma briga ali a qualquer momento, né? E de repente veio um frade franciscano, saído ali do convento de Santo Antônio, né? Quando eles viram o frade, pum, eles pararam a briga, né? O frade passou por eles e a briga cessou, eles voltaram a conversar normalmente, apaziguou o espírito dos dois, só a presença do frade ali. Acabou, resolveu o problema. Então essa visibilidade a igreja tem que ter. Por isso que no passado você tinha oratórios públicos, né? Você tinha o clero, ele andava com as suas vestes religiosas para lembrar as pessoas que, olha, a vida, tem que lembrar que a vida não é só aqui, tem a vida depois também. Vamos procurar consertar os nossos erros, tal. Por isso que é muito importante essa visibilidade da igreja. Disso que o senhor está falando são tornar a nossa casa católica. Isso. As imagens. Exato, as imagens sagradas, né? Elas são muito importantes, porque elas vão sempre nos remeter à vida espiritual. Sim. Porque nós somos feitos de corpo e alma. Então a gente precisa de coisas sensíveis, né? Então, eu entro numa sala, tem um crucifixo, nossa, na mesma hora eu já vou policiar meu comportamento. Se eu entro numa festa, não digo uma festa, né, uma reunião, e tem um religioso lá, na mesma hora meu comportamento já vai ser, opa, eu vou botar um filtro aqui, não é? Então isso, num grau menor, né, funciona no grau maior também, né? Houve um momento da história da humanidade em que os bispos, eles tinham mais autoridades que os príncipes na hora de resolver alguma coisa. Daí tem até um ditado, que eu não sei se todo mundo lembra desse ditado, né? Só o pessoal que tem mais idade, né? Ah, não está satisfeito, vai reclamar com o bispo. Já ouviram isso? Por quê? A coisa não resolveu nos meios normais, quem é que vai dar a solução para o negócio? É o bispo. Então, isso é um resquício de uma sociedade onde a igreja era mestra dos costumes e formatava os costumes da vida social, da vida política, da vida jurídica do mundo, sem, no entanto, invadir a área própria da estrutura da sociedade e sem a autoridade invadir a área própria da igreja, né? Essa foi a grande dificuldade da igreja em toda a sua história, né? Primeiro, ela teve que enfrentar os mártires, enfrentar a perseguição, né, do império, depois, com a liberdade, enfrentar as heresias e depois a intromissão do poder estatal na igreja. Isso aí nós vamos estudar, quando a gente estudar as crises. É verdade, o protestantismo começou com Lutero. Um dos motivos também foi ele querer tirar a autoridade do Papa e entregar ao rei? Sim. O protestantismo ele é uma revolução, né? É a única religião do mundo que foi fundada por uma revolta. Nenhuma religião é fundada por revolta, né? Ah, me revoltei, vou fundar uma religião. É o protestantismo. Não tem sentido. Normalmente a religião ela parte de uma revelação divina, né? Ou, por exemplo, o islamismo, né? O islamismo é uma religião infiel, né? É um paganismo, mas eles dizem que tiveram uma revelação divina, né? O budismo não chega nem ser religião, né? Porque não dá para considerar budismo religião, porque não tem sacrifício, não tem um monte de coisa. Mas eles dizem também que foi uma inspiração lá do Siddhartha Gautama, do Buda, né? Do tal. Agora, o protestantismo nasce de uma revolta contra a igreja, né? Por isso o nome, protestante. Eles vão protestar, né? E há outros fatores envolvidos nisso, tá? Um dia a gente vai falar sobre o protestantismo, a gente vai poder analisar bem essa questão. E aí, a igreja, então, ela tendo essas notas, a gente a identifica facilmente. No entanto, senhores, como eu disse, a igreja tem que ter os meios de salvação. Para ter os meios de salvação, ela precisa
ter uma autoridade reconhecida na hora de afirmar algo que é verdadeiro. Ela sempre teve essa autoridade, sempre teve essa autoridade. No entanto, quando chegou-se no século XIX, essa autoridade começou a ser questionada. Então, o Papa Pio IX, na encíclica Pastor Eternus, ele vai afirmar a autoridade de infalibilidade do Pontífice Romano. O que significa isso? O Papa, o Bispo de Roma, ele é infalível. Mas em qualquer situação? Não. É aí que está. O Papa de Roma, o Bispo de Roma é infalível quando ele afirma na Cátedra de São Pedro, da Cátedra de São Pedro, algo que sempre foi crido, sempre foi ensinado por todos e em todos os tempos, e ele afirma isso cercando a afirmação de toda a proteção necessária para que aquilo nunca mais seja discutido. E se esse assunto tratar de fé ou de moral, é infalível. Se ele declara algo nesse sentido, aquilo ali é verdade. Só que como reconhecer que essas declarações são infalíveis? Nós temos as declarações mais conhecidas. Por exemplo, a Imaculada Conceição, a Assunção de Nossa Senhora. Todas essas declarações feitas pelo Papa têm esse caráter ex cátedra, ou seja, feito da Cátedra de Pedro. O que isso significa? Quando o Papa declara tal coisa, é como se o próprio São Pedro estivesse falando. Ele está falando da autoridade de Pedro. Portanto, dessa autoridade, o que ele está afirmando com essas características é infalível. Portanto, é verdade absoluta. Essa expressão verdade absoluta hoje dói em certas pessoas, né? Mas é verdade absoluta, não pode ser questionada. Ela tem a chancela divina. Então, o Papa... Agora, não é tudo que o Papa fala, gente, tá? Por exemplo, o Papa... sei lá, se ele determinar que a cor da batina dos padres não vai ser mais preta, vai ser branca, igual a dele, isso não é infalível. Ele pode mudar a qualquer momento, achar que não foi bem assim. Uma decisão política do Papa dentro do Vaticano, ele pode falhar. Por exemplo, ele tomou uma decisão lá de fechar os restaurantes do Vaticano. Pode ter tomado uma decisão errada. Alguns papas tomaram decisões erradas no passado, né? Há um fato histórico que a gente não pode dizer que o Papa fez por maldade, talvez tenha feito por desconhecimento, foi a questão dos cristeiros, né? No México, né? O governo maçônico mexicano começou a perseguir os católicos para implantar uma república maçônica e mandou fechar a igreja, prender padre, fuzilar padre, fizeram miséria dentro do México e os cristeiros se levantaram em armas. Claro, só estão me matando, eu vou ficar igual um cordeirinho? Não, vou me levantar também. E eles começaram uma guerra contra o governo e estavam vencendo a guerra. E aí o Papa mandou abaixar as armas. Aí abaixou as armas, o que a maçonaria fez? Acabou com todo mundo. Chegando 15. Houve um erro, né? Pio XI, né? Falhou. Mas ele falhou como Papa? Ele falhou numa decisão política. Agora, se Pio XI ou qualquer Papa declarar algo ex cátedra, usando da autoridade de Pedro para tal, aí é infalível. Mas quando trata de quê? Fé e moral. Fé e moral. Política, não. Fé e moral. O nosso atual já fez? Não. Não, nenhum. A última declaração ex cátedra foi Pio XII. Nossa, nem João Paulo. Não. Tem eu vou falar agora. O exemplo, para a gente encerrar, eu vou ler um trecho de uma declaração ex cátedra, que é a famosa bula Coprimum Tempori,
protegendo a missa de sempre. Pós-Concílio de Trento, né, acabado o Concílio de Trento, o Papa institui a forma da missa como deveria ser rezada em todos os tempos. E ele cerca a missa da proteção da declaração ex cathedra. Eu vou ler só o finzinho para a gente ter uma ideia do que é uma declaração ex cathedra e como ela é protegida pela Igreja para que aquilo nunca seja mudado nem feito de forma diferente. Então ele vai descrever tudo o que ele quer que os padres façam na missa. Ele finaliza a confecção da bula e no final ele bota assim, depois de descrever toda a missa como deveria assim. Assim, aí já são palavras de São Pio V. Olha que coisa bem feita e bem estruturada para que não houvesse dúvida. Assim, portanto, que a ninguém absolutamente seja permitido infringir ou por temerária audácia opor-se à presente disposição de nossa permissão, estatuto, ordenação, mandato, preceito, concessão, indulto, declaração, vontade, decreto e proibição. Se alguém, contudo, tiver audácia de tentar contra essas disposições, saiba que incorrerá na indignação de Deus Todo-Poderoso e de seus bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo. Dado em Roma, perto de São Pedro, no ano da encarnação do Senhor de 1570, no dia 14 de julho, quinto do nosso pontificado, Pio Papa V. Ou seja, não pode mudar aquilo em circunstância nenhuma. Nem pode proibir, nem por decreto, nem por vontade. Ou seja, é uma declaração ex cathedra. O Papa está deixando claro que aquilo ali não pode ser feito de outra forma. É um exemplo de um texto que possui essas características. A mesma coisa vocês vão observar na Ineffabilis Deus, que declara o dogma da Imaculada Conceição de Nossa Senhora, assim como a declaração também do dogma da Assunção de Nossa Senhora de Pio XII. Então, depois dessa declaração de Pio XII, nenhum outro Papa fez nenhuma outra declaração ex cathedra. E aí o que acontece? Essas declarações, elas são inquestionáveis. Ou seja, é como se fosse o próprio São Pedro falando. Isso é que é infalibilidade papal. A infalibilidade papal não é para qualquer coisa que o Papa fale. A infalibilidade papal é para coisas específicas onde a Igreja se sente a necessidade de explicitar algo que está correndo perigo para a fé. Ou então quando se chega a uma conclusão que ninguém questiona mais. O caso da Imaculada Conceição. Né? Nem todos os teólogos eram concordes, mas a maioria dos teólogos era concorde. Então, Pio IX, na sua autoridade, vai dizer: Nossa Senhora foi concebida sem pecado original. Ponto final. Declaração ex cathedra. O católico não pode mais duvidar disso. Né? Sob pena de cair na indignação de Deus Todo-Poderoso e de São Pedro e de São Paulo. Né? E isso também, a Assunção, e assim como esse exemplo da Quo Primum Tempore, que trata da missa tradicional. Então essa missa ela não pode acabar nunca, ela tem que permanecer, porque assim foi a vontade do Papa nessa declaração ex cathedra. Perfeito? Então, Papa infalível nessas situações, tá? Qualquer outra situação, o Papa pode falhar. Tá? Matéria de política, então, né? Desde sempre, né? Desde sempre. Sempre o que você vai observar aí em decisões políticas mal tomadas, principalmente no tempo, por exemplo, se bem que ali não, mas no tempo de Michelangelo, né? O Papa Júlio II, o Papa guerreiro, o Papa general, Papa que ia para a guerra, né? Ele tomou decisões ali de guerras contra os príncipes católicos, que pode ter ali tomado uma decisão equivocada no calor da guerra, entendeu? Mas
a autoridade de Papa não foi ferida. Porque tomar uma decisão política errada pode acontecer. Agora, quando ele declara algo assim solene, aí a coisa é verdade. Tem a chancela do céu, porque a igreja tem autoridade. E essa autoridade foi dada por Jesus Cristo. Tá bom? Muito obrigado.